Em meu casamento durante anos, fui eu quem praticamente sustentou toda a casa. Maurício, meu então marido na época, trabalhava, isso era verdade, mas o salário mal dava para cobrir algumas despesas menores. Sempre que eu sugeria que procurasse algo melhor, fizesse algum curso ou tentasse crescer profissionalmente, surgia uma nova desculpa. Amor, não é tão fácil assim quanto você pensa encontrar um emprego que pague melhor. Além disso, hoje em dia as coisas estão muito difíceis em todo lugar. Muita gente gostaria de ter pelo menos o trabalho que eu tenho. Temos que agradecer pelo que já temos e não sair arriscando tudo por algo que nem sabemos se vai dar certo. Esse era o tipo de resposta que eu ouvia constantemente. Com o passar do tempo, parei de insistir. Não porque concordasse com ele, mas porque percebi que Maurício simplesmente havia se acomodado. Eu trabalhava o dia inteiro, arcava com a maior parte das despesas, pagava as contas da casa e resolvia qualquer emergência financeira. Enquanto isso, ele parecia convencido de que estava tudo perfeitamente bem. Mesmo assim, durante muito tempo nosso casamento funcionou bem, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Eu sempre tive comigo o plano de abrir um negócio próprio, mesmo antes de casar. A ideia era de abrir um restaurante, e começou como um pequeno sonho. Sempre gostei de cozinhar, e muitas pessoas diziam que eu tinha talento para cozinhar. Colegas de trabalho, vizinhos e familiares concordavam que meus pratos tinham algo diferente. Durante anos ouvi comentários que me incentivavam a investir nesse sonho. No começo tive medo. Depois comecei a economizar, fiz inúmeras contas e, por fim, tomei a decisão. Lembro perfeitamente da noite em que contei tudo para Maurício. Estávamos jantando na cozinha quando expliquei que havia encontrado um pequeno ponto comercial em uma região bastante movimentada e que estava pensando em solicitar um empréstimo para dar início ao projeto. Eu esperava nervosismo ou pelo menos alguma preocupação. O que jamais imaginei foi receber uma rejeição imediata. Você está cometendo um erro enorme, Helena. Estou dizendo isso porque me importo com você. Restaurantes estão entre os negócios que mais fracassam. Toda semana alguém abre um, e poucos meses depois já está fechando as portas. Você vai se endividar por uma coisa que nem sabe se vai funcionar. É claro que eu pensei nisso, Maurício. Faz meses que estou analisando os números, pesquisando fornecedores e procurando o melhor ponto. Não é uma decisão impulsiva. Olhe tudo o que você vai precisar investir, Helena. Aluguel, equipamentos, funcionários, licenças, mercadorias. E se os clientes não aparecerem? E se ninguém comprar? E se você acabar perdendo toda a economia que levou tantos anos para juntar? Aquela conversa durou horas. Quanto mais eu tentava explicar meus planos, mais motivos ele encontrava para me desanimar. Durante semanas foi exatamente assim. Sempre que eu mencionava o restaurante, surgia uma nova crítica. Ele dizia que era arriscado demais, que aquele projeto era grande demais para mim, que eu poderia perder tudo e que seria melhor me conformar com o emprego que já tinha. Chegou um momento em que compreendi que Maurício não estava tentando me proteger. Na verdade, ele simplesmente não queria que eu realizasse aquele sonho. Mesmo assim, segui em frente. Solicitei empréstimos, investi todas as minhas economias e assinei contratos que tirariam meu sono durante muitas noites. Finalmente, inaugurei o restaurante. Os primeiros dias foram muito difíceis. Houve momentos em que eu me sentava diante das contas e sentia um aperto no estômago. Todo o meu dinheiro estava investido ali. Todo o meu esforço dependia daquele pequeno estabelecimento. Aos poucos, os clientes começaram a aparecer. Depois voltaram, trouxeram amigos e, mais tarde, famílias inteiras. Quando percebi, o restaurante estava sempre cheio. As semanas se transformaram em meses e o negócio começou a gerar lucros de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que todos os sacrifícios finalmente estavam valendo a pena. O curioso era que, quanto mais feliz eu ficava, mais irritado Maurício parecia. Ele nunca dizia nada de forma direta, mas eu percebia pelos comentários que fazia e pela maneira como diminuía qualquer conquista. Se em uma semana as vendas eram excelentes, ele encontrava algum defeito. Se conquistávamos novos clientes, dizia que aquilo certamente seria apenas passageiro. Era como se o sucesso do restaurante o incomodasse profundamente. Alguns meses depois, surgiu a necessidade de viajar por alguns dias para me reunir com fornecedores relacionados a uma possível expansão do negócio. Eu não queria ir, mas era uma oportunidade importante. As funcionárias já conheciam perfeitamente suas tarefas, e Lúcia, a caixa, era uma das pessoas em quem eu mais confiava. Maurício também ficaria atento caso surgisse alguma questão administrativa simples. Achei que tudo ficaria bem, mas como eu estava enganada.
A semana passou sem que nada aparentemente fora do normal acontecesse. Maurício me ligava normalmente, perguntava como estava sendo a viagem e até dizia que tudo corria perfeitamente no restaurante. Eu não tinha motivo algum para desconfiar. Quando voltei, fui direto ao restaurante. No início, tudo parecia normal, mas ao conferir as contas, encontrei várias movimentações estranhas. Havia produtos que não batiam com o estoque, consumos registrados de forma incorreta e despesas que simplesmente não faziam sentido. Passei horas analisando todos aqueles números. Quanto mais eu investigava, menos entendia. Foi então que Lúcia se aproximou. Lembro perfeitamente da expressão de nervosismo em seu rosto. Ela olhou para os dois lados antes de falar. Com licença, dona Helena, preciso lhe contar uma coisa. Faz vários dias que estou pensando se devo fazer isso ou não. Mas, sinceramente, acredito que a senhora merece saber. Senti um aperto no estômago. O que foi, Lúcia? Ela respirou fundo antes de responder. O que vou lhe contar pode me custar o emprego, dona Helena, mas já não consigo mais guardar isso para mim. Enquanto a senhora esteve fora, o senhor Maurício vinha ao restaurante todos os dias com uma moça que ninguém conhecia. Eles chegavam juntos, passavam horas aqui, pediam muita comida e nunca pagavam nada. Como assim nunca pagavam, Lúcia? É porque ele dizia que era o dono, que tudo aqui era dele e que ninguém tinha o direito de questioná-lo. Além disso, ele mandava a gente preparar comida para levar. Em várias ocasiões, saiu daqui levando sacolas cheias de pratos para a viagem. Senti meu coração disparar. E quem era essa mulher? Lúcia abaixou os olhos por alguns segundos antes de responder. Não sei, dona, mas eles se comportavam como um casal. Viviam abraçados, andavam de mãos dadas e várias vezes nós os vimos se beijando aqui mesmo que tentassem disfarçar. Por alguns instantes, pensei que tivesse entendido tudo errado. Precisava haver alguma explicação. Tinha que existir algum engano. Então, Lúcia acrescentou mais uma coisa. Olha, dona Helena, ele também disse que se alguém contasse qualquer coisa para a senhora, seria demitido. Foi por isso que ninguém teve coragem de falar antes. Naquela noite, voltei para casa completamente destruída, sem dizer uma única palavra. Fui direto verificar as câmeras de segurança que eu havia instalado de forma totalmente discreta meses antes. Maurício sequer sabia que elas existiam, pois se envolvia muito pouco no negócio. As gravações confirmaram cada palavra dita por Lúcia. Vi os dois entrando no restaurante abraçados, trocando beijos discretos. Vi Maurício exibindo um restaurante que jamais construiu, desfrutando de algo que nunca ajudou a conquistar. Enquanto assistia àquelas imagens, compreendi que meu casamento tinha chegado ao fim. Não havia mais dúvidas, nem espaço para justificativas. Tudo estava diante dos meus olhos. Então nos divorciamos. Os meses que se seguiram ao divórcio foram estranhos. Eu havia imaginado muitos desfechos para o meu casamento, mas nunca pensei que Maurício reagiria daquela maneira. Nas primeiras semanas, praticamente não me deixava em paz. Ligava para mim a qualquer hora, enviava mensagens enormes e aparecia de surpresa em lugares onde sabia que eu estaria. No começo pensei que fosse remorso. Depois percebi que era puro desespero. Certa tarde, ele apareceu no restaurante quando mal havíamos acabado de abrir. Helena, por favor, me escute por apenas 5 minutos. Sei que cometi erros gravíssimos e entendo perfeitamente que você esteja magoada. Mas não pode jogar tantos anos de casamento no lixo por algo que ainda podemos consertar. Eu sei que falhei com você, sei que a decepcionei, mas estou disposto a fazer o que for preciso para recuperar sua confiança. Podemos fazer terapia, podemos recomeçar, procurar ajuda. A única coisa que peço é que não feche essa porta para sempre. Olhei para ele durante alguns segundos antes de responder. Maurício, você realmente quer falar sobre confiança? Porque ela acabou no dia em que você levou sua amante ao restaurante que construí com o meu próprio dinheiro. Acabou quando você assentou à mesa e exibiu algo que nunca lhe custou uma única hora de trabalho. Acabou quando você ameaçou meus funcionários para esconder de mim tudo o que estava fazendo. Não venha agora dizer que quer consertar as coisas, porque você teve inúmeras oportunidades de agir como um marido de verdade e desperdiçou cada uma delas. Maurício abaixou a cabeça. Eu estava confuso, Helena. Não, Maurício. Você sabia perfeitamente o que estava fazendo. Ele tentou se justificar mais uma vez. As coisas simplesmente saíram do controle, Helena. Não foi culpa minha, por favor, me entenda. Aquela conversa terminou da mesma forma que tantas outras. Maurício implorava, eu recusava, e ele ia embora frustrado. Durante vários meses, essa história se repetiu inúmeras vezes. Às vezes tentava falar comigo pessoalmente.
Em outras ocasiões, mandava familiares para tentar me convencer. Houve até amigos em comum que me telefonaram dizendo que Maurício estava arrependido e merecia uma segunda chance. Mas minha decisão já estava tomada. O que mais me chamou a atenção foi que, conforme o tempo passava, as lágrimas desapareceram. O sentimento de culpa também. Aos poucos, aquele homem arrependido começou a revelar outra face, muito mais fria e amarga. Algumas funcionárias comentaram que haviam visto o carro dele estacionado perto do restaurante. Às vezes permanecia ali por 20 minutos. Em outras, ficava mais de 1 hora. Nunca entrava. Apenas observava tudo à distância. Procurei ignorar aquilo, acreditando que, cedo ou tarde, ele se cansaria e seguiria com a própria vida. Na mesma época, o restaurante vivia seu melhor momento desde a inauguração. O número de clientes aumentava constantemente. Nos fins de semana, todas as mesas ficavam ocupadas. Havia dias em que a cozinha trabalhava sem parar, da manhã até a noite. Animada com os excelentes resultados, decidi solicitar novos empréstimos para ampliar algumas áreas do negócio e modernizar os equipamentos. Era um risco importante, mas eu estava convencida de que valia a pena. Foi então que os problemas começaram. No começo, pareciam incidentes isolados. Certa manhã, encontramos um saco cheio de terra e lixo perto da entrada. Pensamos que alguém o tivesse jogado ali durante a noite. Nós o retiramos e continuamos trabalhando normalmente. 2 dias depois, apareceu outro. Depois, mais um. Conforme as semanas passavam, começaram a acontecer situações cada vez mais estranhas. Algumas manhãs, o restaurante amanhecia tomado por um cheiro insuportável, semelhante ao de algo apodrecido. Mas, por mais que revistássemos a cozinha inteira, nunca encontrávamos a origem. Horas depois, o mau cheiro simplesmente desaparecia sozinho. Em seguida, começaram os problemas com os alimentos. Ingredientes que haviam chegado frescos no dia anterior amanheciam estragados. Carnes que deveriam durar vários dias se deterioravam rápido demais. Verduras recém-compradas apareciam completamente impróprias para o consumo. As despesas começaram a aumentar de forma assustadora. Os clientes também passaram a perceber que havia algo estranho. Alguns reclamavam do ambiente, enquanto outros simplesmente deixavam de voltar. As vendas caíram, as dívidas aumentaram e pela primeira vez desde que abri o restaurante, senti um medo verdadeiro. Numa noite, fiquei conferindo as contas ao lado de Lúcia. Os números estavam cada vez piores. Lembro-me de fechar uma pasta e levar as 2 mãos ao rosto. Eu já não consigo entender o que está acontecendo, Lúcia. Há apenas alguns meses, tudo funcionava perfeitamente. A comida continua a mesma, os funcionários são os mesmos, os fornecedores também. Não encontro uma única explicação lógica para tudo isso. Lúcia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Parecia escolher cuidadosamente as palavras antes de falar. Por fim disse: Dona Helena, não quero que a senhora pense que estou louca, mas faz tempo que venho pensando numa coisa. Olhei para ela intrigada. No que você está pensando, Lúcia? Ela respirou fundo antes de responder. Isso tudo não parece normal, senhora. Trabalhei em outros estabelecimentos antes de vir para cá e sei que todos passam por fases difíceis. Mas uma coisa é atravessar uma fase ruim. Outra, completamente diferente, é tudo o que vem acontecendo aqui. Os sacos com coisas estranhas que aparecem na porta, os cheiros diferentes, a comida estragando de repente, os clientes indo embora sem motivo. Sei que pode soar estranho, mas, na minha família, sempre disseram que, quando alguém sente muita inveja de outra pessoa, pode tentar jogar praga, fazer macumba para o negócio ir mal. Não consegui evitar uma risada nervosa quando ela me falou aquilo. Você está querendo dizer que alguém fez bruxaria contra mim? Não estou dizendo que seja exatamente isso. Só acho que existem coisas que não fazem sentido. Minha avó acreditava muito nesses assuntos e sempre contava histórias parecidas. Também não sou especialista, mas sinceramente, sinto que existe algo além do que conseguimos enxergar. Balancei a cabeça antes de responder. Lúcia, sempre fui uma pessoa muito prática. Tenho dificuldade para acreditar nessas coisas. Ela sorriu discretamente. Eu entendo perfeitamente, Dona Helena. Se alguém tivesse me contado uma história dessas há alguns anos, provavelmente eu também não teria acreditado. Mas nós vimos do que o Maurício foi capaz depois que a senhora o deixou. Nós o vimos mentir, enganar e se aproveitar do restaurante. A senhora realmente acha impossível que ele tentasse prejudicá-la de outra maneira? Aquela pergunta ficou ecoando na minha mente. Não porque eu acreditasse em bruxaria, macumba, magia negra ou qualquer coisa dessas,
mas porque conhecia muito bem o ressentimento de Maurício e sabia que ele estava profundamente incomodado com o meu sucesso. Uma semana depois, acabei aceitando acompanhar Lúcia para visitar uma mulher chamada Dona Leonora. Ela morava em uma propriedade simples, afastada dali. Era uma senhora bem idosa, de cabelos completamente brancos e olhar sereno. Recebeu-nos sem pressa e ouviu toda a história desde o começo. Durante mais de 1 hora, contamos sobre o restaurante, o divórcio, as perdas financeiras e todas as situações estranhas que vinham acontecendo havia meses. Quando terminamos, a idosa permaneceu pensativa por alguns instantes. Depois fixou o olhar em mim. Em seguida, passou um ovo por todo o meu corpo e, ao interpretá-lo, disse: "A primeira coisa que posso lhe dizer é que existe alguém que sente um enorme ressentimento por você. Estou falando de uma raiva profunda, daquelas que são alimentadas todos os dias. Também vejo muita inveja cercando o seu negócio. O que mais me preocupa é que essa pessoa não se limitou a desejar o seu mal. Ela está agindo." Ao ouvir aquilo, senti um arrepio percorrer minha espinha. "Agindo de que maneira, Dona Leonora?" Ela respondeu sem hesitar. "Visitando o seu restaurante, deixando objetos, fazendo trabalhos para bloquear a entrada de dinheiro e prejudicar a prosperidade do lugar. O que você me contou sobre os sacos, o lixo e todos esses problemas constantes combina perfeitamente com isso. E por acaso a senhora sabe quem é o responsável?" "Não posso lhe dar um nome. Isso seria leviano de minha parte. Mas posso afirmar uma coisa. A pessoa que aparece para mim é alguém que teve uma relação muito próxima com você e sente uma enorme amargura ao vê-la prosperar sem precisar da ajuda dela." Lúcia e eu trocamos um olhar imediatamente. Nenhuma das duas precisou dizer uma única palavra. Estávamos pensando exatamente na mesma pessoa, Maurício. Embora eu tivesse saído da casa de Dona Leonora com mais perguntas do que respostas, acabei aceitando sua ajuda. Ela iria diretamente ao restaurante para fazer o seu trabalho. Naquele momento, eu já estava desesperada demais para descartar qualquer possibilidade. As dívidas continuavam aumentando, os clientes seguiam desaparecendo e a cada semana surgia um novo problema que parecia afundar ainda mais o restaurante. 2 dias depois, pouco antes de abrirmos as portas, a idosa chegou ao estabelecimento. Lembro que algumas funcionárias a observavam com curiosidade enquanto ela caminhava lentamente pelo salão, pela cozinha e pelas áreas de armazenamento. Não parecia ter pressa. Olhava atentamente para cada canto, como se estivesse procurando algo que nós não conseguíamos enxergar. Depois de vários minutos, aproximou-se de mim. "Helena, antes de começarmos, preciso que você me responda uma coisa com toda sinceridade. Você encontrou objetos estranhos dentro ou ao redor do restaurante?" "Algumas vezes encontramos coisas estranhas próximas da entrada e ao redor do restaurante. Restos de comida, terra e lixo. Mas, sinceramente, achei que fosse apenas alguma brincadeira de mau gosto de alguém querendo nos incomodar." Dona Leonora assentiu lentamente e me respondeu: "Muitas pessoas pensam assim no começo, Helena. O problema é que, quando esses objetos aparecem com frequência e vêm acompanhados por uma sequência de problemas, como os que você me descreveu, vale a pena investigar mais a fundo. Vamos examinar os arredores com cuidado antes de começarmos." Passamos mais de 1 hora percorrendo toda a parte externa do restaurante. Algumas funcionárias decidiram nos ajudar. Foi então que encontraram várias coisas escondidas entre plantas ornamentais colocadas ao lado de um dos muros. Havia pequenos embrulhos envoltos em panos sujos. Também apareceram restos de cera, fotografias queimadas e outros objetos que causaram desconforto em todos que os observavam. Dona Leonora os examinou por alguns instantes e depois balançou a cabeça negativamente. "Alguém veio pessoalmente deixar essas coisas aqui. Talvez muita gente não acredite nesses assuntos e tem todo o direito de pensar assim. Mas uma coisa eu posso afirmar. Alguém dedicou tempo e esforço para tentar prejudicar este restaurante." Senti um arrepio percorrer meu corpo. A desconfiança que havia surgido dias antes ficou ainda mais forte. Infelizmente não havia câmeras do lado de fora. Eu não tinha provas, mas também não conseguia deixar de pensar em Maurício. Depois disso, a senhora começou a limpeza espiritual. Ela percorreu todos os cantos do restaurante, usando ervas, incensos e orações que repetia em voz baixa. Aos poucos, o aroma foi se espalhando por todo o ambiente. Quando terminou, pediu para conversar comigo em particular. "Helena, vou lhe dizer algo que você precisa guardar muito bem. Às vezes, o perigo não vem de pessoas desconhecidas. Muitas vezes, vem de alguém que conhece perfeitamente nossas fraquezas, nossas rotinas e nossos sonhos.
quando alguém alimenta ressentimento suficiente, pode acabar obcecado em destruir aquilo que nunca conseguiu controlar. A senhora acha que essa pessoa vai continuar tentando me fazer mal, dona Leonora? Não posso garantir, minha filha, mas posso dizer que você precisa permanecer atenta. Também quero que entenda uma coisa importante. O medo pode destruir um negócio tão rapidamente quanto qualquer outra coisa. Não permita que isso paralise você. Foi com muito esforço que construiu este lugar. Não entregue sua paz a ninguém. Aquelas palavras permaneceram comigo. Nas semanas seguintes, começaram a acontecer algumas mudanças. No início, eram pequenos detalhes. Os alimentos deixaram de estragar sem explicação. Os problemas com os equipamentos diminuíram. Os odores desagradáveis desapareceram. Depois, alguns clientes que não apareciam havia muito tempo começaram a voltar. Em seguida, chegaram novos clientes. As recomendações positivas voltaram a circular. Pela primeira vez em muitos meses, senti que finalmente conseguia respirar. Ainda havia dívidas e muitos problemas, mas o restaurante começava a se recuperar. Certa tarde, enquanto eu conferia o estoque ao lado de Lúcia, ela sorriu ao observar o movimento do restaurante. Está vendo como isso aqui está hoje? Há 2 meses mal conseguíamos ocupar algumas mesas, e agora já tem gente esperando na fila. Eu não sei o que a senhora pensa sobre tudo o que aconteceu, mas sinceramente sinto que alguma coisa mudou. Olhei ao redor. As mesas estavam ocupadas, os garçons trabalhavam sem parar, a cozinha funcionava perfeitamente e pela primeira vez em muito tempo senti algo parecido com esperança. Não sei exatamente o que aconteceu, Lúcia. Talvez eu nunca descubra. A única coisa que sei é que estive prestes a perder tudo isso e não vou permitir que aconteça novamente. A senhora ainda acredita que Maurício teve alguma coisa a ver com tudo isso? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não tenho provas, e provavelmente nunca terei, Lúcia. Mas existe uma coisa que aprendi depois de tudo o que aconteceu. Há pessoas que simplesmente não suportam ver você crescer enquanto elas permanecem estagnadas. Algumas apenas se afastam, mas outras fazem de tudo para arrastá-la de volta para o lugar onde elas ficaram. Os meses continuaram passando. O restaurante seguiu melhorando, os lucros começaram a se estabilizar e, pouco a pouco, consegui colocar em dia os empréstimos que durante tanto tempo haviam tirado meu sono. No entanto, Maurício nunca desapareceu completamente. De vez em quando, alguém comentava que o tinha visto por perto. Às vezes, permanecia observando da calçada. Em outras ocasiões, ficava dentro do carro durante longos períodos. Nunca entrava nem falava com ninguém. Apenas observava. Certa tarde, tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Eu acabava de sair do restaurante quando reconheci seu carro estacionado do outro lado da rua. Durante alguns segundos, nossos olhares se cruzaram. Então decidi caminhar diretamente até ele. Maurício pareceu surpreso ao me ver se aproximando. Baixou o vidro da janela e eu disse: "Escute muito bem, porque não vou repetir. Durante muito tempo tive paciência com você. Ajudei quando precisou, apoiei você quando as coisas não davam certo. Mesmo depois de descobrir tudo o que fez comigo, tentei encerrar nossa história de forma civilizada. Mas, se eu voltar a encontrar qualquer coisa estranha perto deste restaurante, se souber novamente que você está rondando meus funcionários, ou se perceber que está tentando interferir na minha vida outra vez, vou agir imediatamente, seja na justiça dos homens ou na magia. Eu não sou mais a mesma mulher que suportava tudo por amor." Maurício engoliu em seco antes de responder. Você ainda acha que eu fiz alguma coisa para te prejudicar? Não preciso que você confirme. A única coisa de que preciso é que entenda que acabou. Acabaram as explicações, os pedidos de desculpas e também as oportunidades. Helena, eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Mas foi você quem provocou tudo isso, Maurício. Agora terá que conviver com as consequências. Até nunca mais. Sem esperar qualquer resposta, virei as costas e voltei para o restaurante. Aquela foi a última vez que falei com ele. Com o passar do tempo, consegui estabilizar o restaurante. As dívidas começaram a diminuir, os clientes voltaram e os planos de crescimento foram sendo retomados aos poucos. E, embora eu nunca tenha conseguido provar legalmente que Maurício tentou destruir tudo aquilo pelo que trabalhei durante tantos anos, também deixei de sentir necessidade de continuar procurando respostas. Eu havia compreendido algo muito importante. A mulher que durante anos sustentou Maurício, justificou seus erros e lhe deu oportunidade após oportunidade, havia desaparecido para sempre. Em seu lugar permaneceu alguém muito mais forte. Alguém que aprendeu o quanto custa construir um sonho e que estava disposta a defendê-lo de qualquer pessoa que tentasse tirá-lo dela.
mesmo que essa pessoa fosse o homem que um dia amou e acreditou conhecer melhor do que ninguém.